Sabe aquela dor chata, insistente, que ela vai e volta, só que toda vez que ela vem, você tem a sensação de que tá carregando o mundo com as costas? Pois é. E pode ser que você esteja mesmo, só que não com os braços ou com os ombros, mas ó, com a mente. Hoje eu quero te convidar para ir além da dor muscular. A gente vai falar sobre a psicossomática, com uma linguagem simples que a gente gosta, né não? E com base em estudos sérios também. Então já se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho porque os vídeos por aqui estão só começando e vem muita coisa legal por aí. Então vamos começar pelo começo, né, gente? O que é a psicossomática? Esse termo ele vem do grego, psique, mente e soma, corpo. E a psicossomática é o campo de estudo que vai investigar como as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso estado mesmo psicológico, né, pode desencadear ou até mesmo agravar sintomas físicos. Afinal, gente, corpo e mente tá ali ligado, ó, não tem nada separado nem solto, não. E antes da gente entrar no nosso tema principal, eu vou trazer uma introdução bem breve aqui pra gente já se familiarizar mais com o assunto. A medicina psicossomática, ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e tem respaldo em estudos interdisciplinares entre psicologia, neurologia, imunologia, medicina interna, a psiconeuroimunoendocrinologia. Essa é uma das principais áreas que valida essa conexão, porque ela mostra como o estresse, por exemplo, pode afetar a função hormonal e gerar sintomas físicos reais. E sim, temos embasamento científico para isso. Um estudo demonstrou que os receptores para neuropeptídeos emocionais, eles estão distribuídos por todo o corpo, especialmente nos músculos e vísceras. Um outro estudo demonstrou que trabalhadores sob estresse crônico apresentavam maior ativação involuntária no trapézio, mesmo, gente, sem fazer nada, mesmo em repouso. Ou seja, a sua emoção, ela não é imaginária, ela vira química e química vira tensão. Quando a gente sente dor nos músculos, muitas vezes não é só uma questão física. Pode ser sim o nosso corpo mostrando pra gente, tentando se comunicar, mostrando que tá difícil se adaptar, se ajustar às pressões de fora, né? E tem mais, quando o estresse ele entra em cena, ele ativa hormônios, como o cortisol, ACTH, que deixa a gente mais sensível à dor. Que os músculos também são muito importantes e responsáveis pelo nosso movimento, a gente já sabe. Mas vamos voltar aqui e relembrar o que o músculo faz, tá? A função do músculo basicamente é o contrair e relaxar, não é isso? Pois é, por exemplo aqui, ó, o meu bíceps, para eu levantar o meu braço, ele precisa contrair para permitir que esse movimento aconteça, certo? Então, ó, relaxou, o braço voltou ao normal. Contraiu, o braço levantou. E no meio dos músculos passam vários vasos sanguíneos, que são os responsáveis por levar o sangue com oxigênio, com nutrientes, para alimentar, né, aquele tecido. Mas também é por esses vasos que o corpo leva embora todas as sobras, todos os resíduos, como ácido lático, outras substâncias também que o músculo produz quando trabalha. Agora imagina só, quando esse músculo ele não relaxa, ele fica só aqui, ó, só aqui contraído, por muito tempo, seja por um esforço repetitivo ou por uma tensão emocional. Não importa, mas o que acontece é que essa contração está comprimindo tudo que está aqui dentro. Então os vasinhos que passam entre essas fibras musculares, eles também são comprimidos. E quando a gente aperta demais esses vasos, o sangue, ele não consegue circular. Ou seja, chega menos oxigênio, menos nutrientes para os músculos e os resíduos que deveriam vazar dali, eles acabam ficando ali, acumulados. E o resultado disso tudo não poderia ser diferente, né, gente? Um tecido mais ácido, mais inflamado e é aí que começa a dor. E é por isso a importância da gente ajudar esse músculo aqui a se soltar, voltar, respirar, porque quando a gente libera essa tensão, o sangue volta a circular, o corpo volta a se curar. E a dor, ela começa a diminuir também. Quando o sangue não circula e a dor aparece, é o corpo gritando, socorro, socorro. E na maioria das vezes, gente, esse grito começou bem antes. Lá no jeito como a gente sente, como a gente pensa, como a gente reage, sabe? Como a gente guarda o que a gente vive. E é aí que entra a parte ainda mais profunda desse papo de hoje. O nosso sistema emocional, porque a tensão, gente, nem sempre começa no corpo. Muitas vezes ela começa, ó, no cérebro. E vamos simplificar esse papo? Tem uma parte do nosso cérebro que ele é como um radar emocional. O nome desse radar é sistema límbico. E ele percebe, gente, tudo que a gente sente. Mesmo quando a gente tenta disfarçar, não tem como. Nada passa batido por ele, não. Então, quando a gente
sente medo, raiva, tristeza, ansiedade, quem vai interpretar tudo isso aí dentro é esse sistema. E quando ele sente que tem alguma ameaça por perto, mesmo que seja, tá, só emocional, como se você não tá vivendo a situação, só está sentindo, é como se fosse um alarme interno. Ele vai lá, ó, e toca um sino, avisando que tá acontecendo algum perigo ali. E esse alarme já dispara uma resposta automática no corpo. O sistema simpático entra em ação. A amígdala cerebral, que é uma estrutura bem pequenininha dentro do cérebro, ela percebe esse perigo. O hipotálamo, que é como a central de controle ali, ele já começa a enviar sinais de alerta para o corpo todo. E o nosso corpo, por sua vez, né, reage como? Tensão muscular involuntária. E o que é isso? São seus músculos se contraindo sozinhos, sem que você perceba. E um músculo que é muito afetado aqui nessa situação é o nosso queridíssimo trapézio. Daí, né, gente, vem aquela famosa frase: parece que eu estou carregando o mundo nas costas. Às vezes tá mesmo, né? A questão é que muitas vezes isso tudo acontece sem esforço físico nenhum. Você tá aí, em repouso. E isso tudo está rolando. Só por conta das emoções. Só não, né? Por conta das emoções que ficaram guardadas dentro de você. Ou seja, mesmo que não haja um risco real, o nosso corpo, ele reage como se estivesse em perigo. Deixa eu contar uma história pra vocês. Em 2020, eu li um livro que chama A Biologia da Crença. Nossa, quem sentir fica a indicação. Porque pra mim esse livro foi uma virada de chave. Ele me despertou muito, assim, a curiosidade de entender, de olhar pra dor com outros olhos. E foi a partir dele que eu comecei a perceber que a dor, ela é um sinal, ela é um alerta. Ela não é ruim, sabe? Ela vem como uma forma de ajuda pra gente olhar pra uma coisa que a gente não tá olhando. Por exemplo, imagina só se a ansiedade não desse palpitação e aperto no peito, né? O tanto de gente que tá com crise de ansiedade sem saber. É como se o corpo estivesse contando pra gente: ó, tem alguma coisa aí que precisa ser resolvida, olha pra isso. E é claro, gente, que aliviar o sintoma ajuda e é necessário, mas se a gente não vai até a causa emocional, se não faz um processo de autoanálise, de mudança interna, a dor pode voltar. O padrão pode se repetir. A dor, ela pode ser uma oportunidade de reconexão, sabe? Um ponto de atenção que nos convida a olhar para aquilo, a mudar, a curar, a crescer. A massagem é sim uma ferramenta muito poderosa de autocuidado, de autoconhecimento. Muitas vezes, através do toque, a gente consegue acessar padrões emocionais profundos, dores que o corpo guardou ali em silêncio por muito tempo. Mas é muito importante também a gente lembrar que nem tudo se resolve no corpo. Que a raiz está sim nas emoções, nas histórias que a gente já viveu, que a gente carrega com a gente. E se você é maço e atende alguém que vive com dores recorrentes, que já tentou de tudo e mesmo assim não melhora, não hesite em sugerir, indicar que a pessoa busque por um acompanhamento, que ela faça terapia, que ela faça um trabalho mais profundo mesmo de autoconhecimento. E se você não é maço e chegou até aqui porque você se identificou com esse tema, você sente essas dores? Parece que não tem uma causa física? Não ignora também não. A terapia ela pode ser sim uma porta de entrada incrível para você acessar o que está por trás desses padrões. Aliviar sintomas é importante, mas se a causa não for olhada com profundidade, eles podem sempre voltar. Nosso corpo e mente caminham ali, ó, juntinhos, e os dois merecem atenção e cuidado. Mas voltando para o trapézio, né, que é o tema do nosso vídeo, esse músculo aqui, vou colocar para vocês, é um músculo superficial, ele é largo, ele é plano, ele tem uma forma de losango, né, e ele ocupa praticamente toda a região posterior aqui do pescoço e a parte superior das costas. Ele se estende desde a base do crânio, passando pelos ligamentos da coluna cervical, torácica, até a espinha da escápula e clavícula. E esse músculo ele se divide em 3 porções: porção superior, a porção média e a porção inferior. A sua inervação ela é feita pelo nervo acessório e ramos do plexo cervical, o que já nos dá aí uma pista, né, da sua ligação com o nosso sistema nervoso autônomo. Ou seja, o trapézio ele não está só ligado ao nosso movimento, mas também ao processamento de estímulos que envolvem alerta, tensão, defesa. Por isso, ele é tão sensível ao estresse, porque ele reage antes mesmo de você perceber que está estressado. Responsabilidade excessiva, pressão, culpa, autocobrança, medo, tudo isso aqui se instala
como uma tensão muscular crônica, principalmente nessa porção aqui, ó, nessa porção superior do trapézio, sabe? Essa parte de cima. E é uma região que pode sim apresentar uma dor psicossomática quando você se sente responsável por tudo, quando você tem dificuldade em delegar ou em dizer não, quando você sente que precisa controlar tudo que está ao seu redor para se sentir segura ou seguro. E ó, muito provavelmente em algum momento da sua vida, assim como eu, você também já sentiu essa dor. É como se o corpo, ele dissesse assim pra você: eu preciso estar em alerta, eu não posso relaxar, eu preciso estar em alerta, eu não posso relaxar, sabe? E fica só ali naquela contratura. Tudo aquilo que a gente sente molda a nossa fisiologia. E quando a gente acumula emoções sem expressar, o corpo somatiza, sabe? Como se ele quisesse contar pra gente: olha aqui, já que você não expressa em palavras, eu vou ter que expressar através da dor, porque é o jeito que eu sei que você vai olhar. É aquele trem, gente, travesseiro da NASA não resolve não. E como nós, massoterapeutas, podemos auxiliar nesses casos? Técnica e presença. A massoterapia aplicada de forma consciente, ela pode ser uma ferramenta muito poderosa para a liberação psicossomática. E isso aqui não é só sobre massagear não, tá? É sobre a gente, ó, escutar o que o corpo está tentando dizer. Na prática, algumas estratégias podem ajudar muito, tá? Como, por exemplo, um toque consciente com um ritmo lento, respeitando a integridade do tecido. Pensa assim, ó, o músculo tá tenso, tá? Tá assim. Imagina você chegar aqui com o cotovelo. Não precisa nem falar, né? O trabalho aqui é gradativo, aquecer a região e soltando esses tecidos aos poucos, através de um trabalho consciente, devagar. Manobras de liberação ajuda também, principalmente nessa porção aqui superior e medial do trapézio. Técnicas combinadas com a respiração consciente também facilita demais no desbloqueio emocional. O principal, gente, é a gente começar a sessão oferecendo para aquele corpo um espaço seguro, para a gente começar um tratamento a partir da confiança. Então, ajude para que quando o paciente deitar na sua maca, ele se sentir seguro, porque já está acontecendo um estado de tensão ali, de alerta, né? O corpo precisa se sentir seguro para ele se soltar, senão vai ser um embate, você contra a contratura, a contração muscular. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que aquele corpo encontre segurança, para que ele permita que a gente acesse aqueles tecidos. Uma sessão bem conduzida, ela pode não só trazer alívios físicos, mas também agir de forma muito positiva nesse desbloqueio emocional. O seu corpo sente, o seu corpo fala. A dor, ela não é um problema, ela é um aviso. E quando a gente escuta, tudo pode mudar. Se você quer iniciar na massoterapia ou aperfeiçoar suas técnicas, vou deixar aqui embaixo o link do meu curso 3 em 1, massagem relaxante, terapêutica e alongamentos, mais 7 bônus especiais preparados para vocês. Oi, gente, estou pensando aqui em trazer uma sequência de massagem no trapézio, tá? Com a intenção de aliviar essas dores, explicando com detalhes para vocês aplicarem nos seus atendimentos e um vídeo de automassagem para você fazer em você mesmo. Então, se você quer esse vídeo, me conta aqui nos comentários para eu já providenciar isso pra gente. Esse foi o nosso Papo de Masso de hoje. Não se esqueçam de inscrever, comentar, de curtir. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua presença. Fiquem todos em paz, com Deus e até o nosso próximo vídeo.